Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo Adolfo e nessa aula de agora eu vou resolver com vocês uma questão de análise combinatória, tá legal? Mas antes eu vou pedir para você já deixar o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele entendendo que esse conteúdo é relevante, ele entrega para mais e mais pessoas. E ele entregando para mais e mais pessoas, você vai estar ajudando aqui no crescimento do canal. Tá legal? Beleza? Então bora para a questão. Bom, pessoal, então vamos lá. Então, nessa próxima questão, a gente tem o seguinte, olha só. Um número de 4 dígitos é dito peroba se possui pelo menos 2 dígitos vizinhos com a mesma paridade. Quantos números perobas existem? Bom, então, quando ele fala de pelo menos ter 2 números vizinhos com a mesma paridade, é você ter 2 números consecutivos sendo ambos pares ou ambos ímpares, né? Como ele fala em pelo menos 2, então, isso pode ser no mínimo 2. Então, por exemplo, se você tiver um número de 4 algarismos com os 3 primeiros pares e o último ímpar, esse número é chamado de número peroba. Da mesma maneira, se eu tiver, começando por ímpar e 3 pares consecutivos, ele também é um número peroba. E se eu tiver todos os dígitos pares ou todos os dígitos ímpares, ele também é considerado um número peroba. Tá? Bom, quando é que o número ele não é peroba? Quando você tiver o algarismo par intercalando com o algarismo ímpar. Ou seja, então tem duas possibilidades para não ser peroba, que é você ter um número par, ímpar, par, ímpar, ou ímpar, par, ímpar, par. Essas que são as duas possibilidades para esse número não ser peroba. E aí lembrando, né, os algarismos pares são 0, 2, 4, 6 ou 8, e os algarismos ímpares são 1, 3, 5, 7 e 9. Então, quantos números com esse formato aqui a gente consegue formar? Lembrando que o número ele não pode começar pelo algarismo 0. Então, para escolher esse cara daqui, a gente vai descartar o 0. Ou seja, então para esse primeiro, nós temos apenas 4 possibilidades. Então, tem 4 escolhas para o primeiro. E daqui para frente, todos terão o mesmo número, né, de possibilidades, que é 5. Então, vai ficar 4 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, 4 vezes 125, né, que é o 5 ao cubo. Isso aqui vai nos dar, então, o quê? Isso aqui vai nos dar, então, 500. Então, a gente tem 500 números par, ímpar, par, ímpar. Tá? Agora, nesse caso aqui, pode começar por qualquer um desses, né? Não tem nenhuma restrição. Então, aqui vai ser o quê? Então, aqui vai ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, isso é 5 à quarta. 5 à quarta é 625. Então, como a gente tem isso ou isso, então, para encontrar o total de números que nós não queremos, ou seja, o total de números não peroba, a gente vai, então, somar esses dois resultados. Então, ó, quantidade de números não peroba. Então, vai ficar 500 mais 625, que dá 1125. Beleza? Tá? Bom, então isso é a quantidade que a gente não quer. Quantos números de 4 algarismos nós temos, né? A gente tem de 1000 até 9.999, ou seja, então nós temos 9.000 números. Então, a quantidade de números peroba vai ser então o quê? Vai ser então 9.000 menos 1.125, isso dá 7.875. Então, dos números de 4 algarismos, em 7.875 deles, a gente vai ter pelo menos 2 vizinhos com a mesma paridade.
tá? Dois vizinhos aí, ou par ou ímpar, pelo menos dois. Beleza? Bom, então, essa é a resposta. Logo, o gabarito é o item C. Então, dessa maneira, matamos mais uma questão. Então, até a próxima. Forte abraço.